Daí, pessoal, mais algumas resoluções. A gente tem aí umas equações, né? Algumas do primeiro grau e outras do segundo grau. Então, começando a letra A, bem simples, 18x menos 43 igual a 65. Cálculo do valor do x, né? Se obtém pelo isolamento da variável, isolamento do x. Então, eu tenho aí 18x igual a 65. E aí, esse menos 43 passa para cá mais 43. Né? Na realidade, o 43 ele não passa, né? Inclusive ali abaixo eu vou te mostrar o que acontece na realidade, tá? Não, esse 43 ele não passa para lá mais. Na prática a gente fala que passa, né? Funciona, mas na realidade matematicamente não é isso que acontece. Mas aí depois eu te mostro ali embaixo. Então 18x igual a 65, o 43 está menos, foi para lá mais. Aí eu tenho 18x igual a 65 mais 43 dá 108. E o x, então, fica igual a 108 dividido pelo 18. Bom, e aí como eu posso fazer esse cálculo? Bom, eu penso assim, ó, se fosse 10 vezes 18 dá 180, é muito, né? 10 vezes dá 180, 9 vezes dá 90 mais 72. Eu tenho que pensar então aqui 6 vezes 10 60, 60 com 48, x igual a 6. X igual a 6. Né? Se tiver com dúvida aí faz, né? 108 divide por 18, aí vai fazendo por tentativa, ok? Bom, x igual a 6. Como eu te falei antes, né? Eu vou usar essa letra A para mostrar a falsa passagem, né? Que eu chamo de falsa passagem, que é aquela situação ali do menos 43, aqui ó, do menos 43 passando para cá mais 43. Então na realidade não é isso que acontece. Então eu vou te mostrar nesse exemplo como que é a situação na real, tá? Então eu tenho assim, ó, 18x menos 43 igual a 65, tá? Aí eu quero calcular o valor do x, eu quero isolar o x. Quero deixar esse x sozinho. Então a primeira coisa que eu faço é eliminar esse 43 aqui, esse menos 43. Como que eu posso eliminar esse menos 43? Somando 43, né? Porque menos 43 com mais 43 dá 0. Então eu vou fazer isso, ó, 18x, aqui menos 43 continua, e aí eu acrescento mais 43. Então estou inventando desse lado mais 43. Para que essa equação se mantenha funcionando, para que a igualdade não se altere, eu vou somar no outro lado da igualdade também o mesmo 43. Para equilibrar a equação, para que a equação se mantenha a mesma. Então, olha só. Então, eu somei 43 do outro lado. Então, a igualdade se manteve. E aí dá a impressão, ó, cortando esse menos 43 com mais 43 que dá 0, dá a impressão que realmente esse mais 43, ele veio daqui, ó, menos 43 trocando de sinal. Mas na realidade foi acrescentado, né, nos dois lados. E aí eu tenho 18x, aqui vai dar 0, igual a 65 mais 43 que dá 108. E aqui uma outra situação, ó. Esse 18, que está multiplicando, passa dividindo, também é uma falsa passagem. Na realidade, esse 18 aqui ele não passa dividindo. O número não é uma pessoa que tem perna e fica caminhando pela equação, né? Então esse 18 ele não passa para o outro lado. O que existe na realidade é o acréscimo ou é a utilização do 18 aqui, ó, como um divisor deste lado. Porque aí 18 dividido por 18 dá 1, e aí eu fico com 1x, que é o que eu quero isolar o x. Só que se eu faço 18 dividindo nesse primeiro membro, no primeiro lado da equação, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo. Olha só, então eu também acrescento aqui 18 dividindo. E aí a equação vai se finalizar. Porque eu fico aqui, ó, dá 1, então eu tenho x igual a 108 por 18. E aí realmente, ó, parece, né? A gente tem a impressão que esse 18 passou dividindo. Mas na realidade esse 18 ele foi acrescentado nos dois membros para eliminar ali aquele 18 que multiplicava o x. E aí resolvendo isso, né, a gente já viu que
resulta 6 vezes. Ok? Então vou fazer isso só neste exemplo A, para te mostrar, né, o que ocorre na realidade nessa falsa passagem. Tá? Nos demais, eu vou seguir a regra prática lá do tá multiplicando, passa dividindo, tá somando, passa diminuindo. Vou usar aquela linguagem usual, né, que se trabalha comumente. Ok? Bom, indo adiante então. 23x menos 16 igual a 14 menos 17x, eu quero isolar o x, então é interessante que se mantenha os x em um lado e os números no outro, né? Eu agrupo os termos semelhantes, olha só, 23x, trago para cá, mais 17x, né, que é a falsa passagem, e aqui 14 passa para lá também, mais 16. Aí eu tenho 23x com 17x, dá exatamente 40x, e 14 com 16, isso vai me dar 30. E aí eu tenho então que x é igual a 30 40avos, cancela zeros, ou simplifica por 10, né, que dá na mesma, x igual a 3 quartos. Ok? Letra C. Bom, primeiro eu vou fazer aqui, né, a utilização das distributivas, tá? Então eu vou repetir aqui, ó, 10y menos 5 vezes 1 menos 5, menos 5 vezes y menos 5y, aqui 3 vezes 2y, 6y, 3 vezes menos 2, menos 6 e menos 20. Aí eu tenho aqui 10y com menos 5y, já vou agregar, né? 5y menos 5. Aí eu estou fazendo assim mais vagarosamente. Aqui só tem um termo com y, que é o 6y, e menos 6 com menos 20, menos 26. Agora eu junto, deixo as variáveis, o termo que tem variável em um lado e o termo que não tem, os termos que não tem variável no outro. Eu posso passar esse 6y para cá menos, ou posso passar esse 5y para lá. Eu acho interessante, olha só, tu isolar o y no segundo membro. Então passa para cá, ó, 5y. Tu pode isolar a variável em qualquer membro, tanto no primeiro quanto no segundo. Usualmente se isola no primeiro, mas tu escolhe. Né? Eu escolhi no segundo, porque aí eu tenho um resultado para y aqui, né, como coeficiente, um resultado positivo, já que o 6 é maior que 5. E aqui a mesma coisa, eu tenho menos 5 e trago para cá mais 26. Também é vantagem porque esse resultado aqui vai dar positivo. E aí menos 5 com mais 26, isso vai dar 21. E 6y menos 5y dá y. Então 21 igual a y, ou ainda y igual a 21. Ok? Aqui, mesma coisa, aplico a distributiva, x ao quadrado, x vezes 4, 4x, aqui também, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x, isso é igual a 2x ao quadrado mais 12. Aí eu tenho aqui x ao quadrado com x ao quadrado, olha só. Deixa eu botar aqui uma cor. Ó, x ao quadrado com x ao quadrado são termos semelhantes, então eu posso agregar. E aí eu tenho 2x ao quadrado. Eu vou juntar aqui, ó, 4x com 2x mais 6x igual a 2x ao quadrado mais 12. E o que aconteceu? Ó, que eu tenho 2x ao quadrado em um lado e 2x ao quadrado do outro lado. Olha só, 2x ao quadrado e 2x ao quadrado. Isso vai cancelar. Por quê? Porque se eu passasse os dois para o mesmo lado, eu ficaria com 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, porque um deles vai trocar o sinal quando troca. E aí, olha só, vai zerar. Então eu já posso cortar aqui mesmo, não preciso nem passar esse 2x ao quadrado para o outro lado. E está me sobrando, portanto, 6x
igual a 12. E aí x igual a 12 divide por 6, né, a falsa passagem. E aí x é igual a 2. Ok? Então essa é a nossa primeira lâmina aí com resolução de equações aí todas do primeiro grau. Na próxima lâmina eu tenho mais algumas. Olha aí. Então, de novo, aplicar inicio, né, aplicando a distributiva, 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes 6, 24x. Aqui continua menos x ao quadrado, igual a 5x ao quadrado. 4x ao quadrado com menos x ao quadrado, isso vai me dar aí 3x ao quadrado. Então, aqui no primeiro membro eu tenho 3x ao quadrado. Aqui continua mais 24x. E já vou trazer, olha só, eu poderia passar para o outro lado, não vou trazer para cá, né? Trago para cá, ó, menos 5x ao quadrado. E aí, como aqui eu tirei esse 5x ao quadrado daqui, fiquei com nada, ou seja, fiquei com zero. Aí reduzo novamente o termo aqui em segundo grau, ó, 3x ao quadrado com menos 5x ao quadrado, isso me dá menos 2x ao quadrado. Aqui mais 24x igual a zero. Aí eu posso fazer aqui duas coisas. Eu posso multiplicar por menos 1, né, para evitar esse menos aqui na frente. Não que isso seja obrigatório, mas sempre é interessante fazer com que o termo que tem o maior grau seja positivo, isso numa equação. E outra coisa que eu posso fazer ainda é também dividir os coeficientes por 2, né, já que eu tenho aqui 2. Ó. Então, na realidade, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir por menos 2, porque aí eu vou trocar o sinal e ao mesmo tempo vou dividir por 2. Então, dividindo isso por menos 2, eu tenho aqui 1x ao quadrado, já que menos 2 divide por menos 2 é 1. E 24 divide por menos 2 dá menos 12. Então, x ao quadrado menos 12x, isso é igual a zero. E aí eu tenho uma equação aí do segundo grau, que inclusive é uma equação do segundo grau do tipo incompleta. Por que isso? Porque a equação do segundo grau, ela tem como forma geral, deixa eu usar aqui embaixo, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então eu tenho o coeficiente do x ao quadrado, que é sempre presente, né, nunca pode ser zero. Eu tenho o coeficiente b, que é aquele que multiplica o x, e tenho o c, que é o número sozinho. Só que nesta equação, neste exemplo aí, eu tenho um a aqui, ó, antes do x ao quadrado igual a 1. Eu tenho um b aqui, ó, antes do x igual a menos 12. Mas eu não tenho número sozinho, eu não tenho o c, né? Então a gente fala que é uma equação incompleta. E para esse caso de equação do segundo grau incompleta para c igual a zero, deixa eu colocar aqui para ti, ó, que o c é igual a zero. Uma forma de resolver, para não precisar da Bhaskara, eu até posso aplicar a fórmula de Bhaskara justamente utilizando o valor do c lá na fórmula como zero, mas também posso não usar a fórmula de Bhaskara e posso fazer essa resolução por fatoração. Então eu coloco o x em evidência aqui, ó, que repete nos dois. Então aqui me sobra x menos 12 igual a zero. Olha só, coloquei o x em evidência e eu tenho essa equação na forma fatorada. E aí, tu sabe que quando eu tenho uma equação escrita na forma fatorada, cada fator, cada elemento que está multiplicando, me fornece uma ou mais raízes. Nesse caso, ó, daqui eu vou encontrar raízes e desse outro fator aqui, ó, eu também vou encontrar raízes.
Então, desse primeiro fator é mais simples, porque já tem x está sozinho, né? Então eu já sei que x igual a zero. E no outro fator, eu igualo a zero também. X menos 12 igual a zero. E aí, x é igual a 12. E o conjunto solução é igual a 0 e 12. Tá? Então, quando a equação vier incompleta com c igual a zero, tu pode fazer esse recurso. Como sobrou um espacinho aqui embaixo, olha só, eu vou agregar um outro exemplo, tá? Que não, esse exemplo não consta aí no material da onde eu retirei essas equações aí. Então esse exemplo aqui vai ficar por minha conta, tá? Então eu vou colocar assim 3x ao quadrado mais, sei lá, 21x igual a zero. De novo, uma equação do segundo grau do tipo incompleta. E aí, bom, eu vou dividir por 3, né, para eu me livrar desse 3. Ou então eu posso fazer assim mesmo, olha só. Eu posso colocar o x em evidência aqui. O que me sobra aqui? 3x, o que sobra aqui? Mais 21. Tá, eu coloquei x em evidência. Então sobrou x fora, né? É o fator comum. E dentro me sobra 3x mais 21. Aí lembra, ó, que daqui já sai o primeiro x. X igual a zero. É como se fosse o meu x', né? Ou o meu x1. E desse parênteses aqui, ó, me sai o outro valor do x. Então 3x mais 21, tu vai igualar a zero. Sempre assim, igual a zero. 3x igual a menos 21. Então x igual a menos 7. Né? Passa dividindo 3, que seria o meu x2. x2 igual a menos 7. Ok? Então agreguei mais um exemplo aí. Próximo exemplo. X ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Aí eu tenho a equação do segundo grau, já está no formato, né, prontinho, olha só. Na forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. E esse exemplo f aí é um exemplo com uma equação completa. E aí eu tenho dois caminhos, né? Posso usar a fórmula do Bhaskara e posso fazer por sobreproduto. Eu vou resolver das duas maneiras, tá? Então, fazendo pela fórmula do Bhaskara. Primeiro eu vou colocar a fórmula aqui, caso tu não lembre. Ó. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Né? Alguns preferem substituir isso pelo discriminante, né? Pelo delta. B quadrado menos 4ac, que é o interior da raiz que corresponde ao discriminante. E isso divide por 2a. E aí tu vai substituindo. X igual é uma coisa bem mecânica, né? X igual menos da fórmula o b, que é menos 1. Né? Lembrando aqui, ó. Ver se vai sair no vídeo aqui. Ó, aqui eu tenho o a, que é 1. Aqui eu tenho o b, que é menos 1. E aqui eu tenho o c, que é menos 20. Então, fazendo isso, ó, x igual menos b. O b é menos 1, então menos 1 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 da fórmula vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 20. E isso tudo dividindo por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Vai encurtar um pouco. X igual menos com menos mais 1, mais ou menos raiz quadrada. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1, menos 20 dá mais, né? Mais 80. E aí eu já vou te dar uma manha aqui, ó. Dentro da fórmula de Bhaskara, onde é que eu posso fazer isso? Aqui, ó. Dentro lá da raiz, na fórmula de Bhaskara, tu tem duas operações. Tu tens uma potência e tens uma multiplicação.
essa potência ela sempre vai resultar um valor positivo. Por quê? Porque o b está ao quadrado. Então o número ao quadrado sempre resulta valor positivo. E essa multiplicação, ela pode ser um resultado, olha só, essa multiplicação, ela pode ser um resultado par, um resultado positivo, e ela pode ser um resultado negativo. Quando que o resultado é positivo dessa multiplicação? Quando a quantidade de valores negativos é uma quantidade par. E quando que resulta um valor negativo? Quando a quantidade de valores negativos é uma quantidade ímpar. Então, na realidade, só te interessa os negativos. E aí eu olho aqui, ó. Quantos negativos eu tenho aqui nesse produto? 2, que é o menos 4 e o menos 20. Então, a quantidade par, por isso que dá mais 80. Se fosse menos 4 vezes menos 1 vezes menos 20, eu teria 3 sinais negativos. A quantidade ímpar daria menos 81. Se fosse só o 4 negativo, também seria uma quantidade ímpar, daria também menos 80, né? Não 81, menos 80. Tá? Então é assim que tu define o sinal ali do meio, vamos dizer assim, da fórmula de Bhaskara. Isso sobre 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho x igual a 1 mais ou menos 1 mais 80 dá, vou fazer devagar, ó, dá 81 sobre o 2. Então isso equivale a x igual a 1 mais ou menos raiz de 81 é 9 sobre 2. Aí eu tenho o x1 ou x', que é 1 mais 9 sobre 2, que é um dos sinais, e tem o x2, que é 1 menos 9 sobre 2. 1 mais 9, 10 sobre 2, que dá 5, e aí eu tenho o x1 igual a 5. E aqui eu tenho o x2, que é 1 menos 9 menos 8, divide por 2, e o meu x2 é igual a menos 4. E aí sempre tem aquela pergunta, né? Professor, eu faço o x1 é o sinal de mais ou o sinal de menos? O x2 é o sinal de mais ou o sinal de menos? Tanto faz, tá? Quando vai separar aqui em x1 e x2, tanto faz tu começar pelo sinal de mais como de menos, não importa. Né? Normalmente, se coloca para a primeira raiz o valor mais baixo. Então, o mais adequado é colocar aqui o sinal de menos primeiro. E aí tu vai encontrar o menos 4, depois tu encontra o 5. Mas isso é só um preciosismo em termos de representação. Matematicamente, isso não tem nenhum tipo de diferença, né? Em tu representar 5 e menos 4 e 5. É a mesma resposta, tá? Então é só uma questão de preferência, vamos dizer assim, estética, de colocar a menor raiz na frente, tá? Bom, mas então, aproveitando o conjunto solução desta equação aí, é menos 4 e 5, ok? Colocando o menor na frente. Dá para fazer essa equação aqui também por soma e produto, tá? Então assim, ó, se eu pegar a mesma equação, vou repetir aqui. X ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. Bom, então o que é a soma e produto? Soma e produto, né, são duas relações que também podem ser empregadas para descobrir as raízes das equações do segundo grau de uma forma mais rápida, certo? E esse método ele é bastante pertinente quando as raízes forem inteiras, né? Quando as raízes são fracionárias, são quebradas, são números decimais, mas com vírgula, esse processo ele não é muito recomendável, porque fica muito complicado de realizá-lo mentalmente. Mas no caso de raízes inteiras, como é o caso de 5 menos 4, esse método aqui pode ser empregado bem tranquilo. Então olha só,
eu tenho a equação e aí eu digo que existe a soma e existe o produto das raízes. A soma é o menos b, então troco o sinal do b, o b é menos 1 vira 1. E o produto é o c, o produto é menos 20. Tá aí. Agora eu fico procurando o x1 e o x2. Eu fico procurando dois números que somam 1 e multiplicam menos 20. Como o produto é negativo, estou multiplicando as raízes, está dando menos, eu sei que uma é mais e a outra é menos. Então tem que pensar duas coisas de sinais diferentes que multiplicam 20 e a diferença é 1. E aí eu sei que tem que ser o 5 e o 4. Olha só, 5 e o 4, porque 5 vezes 4 é 20 e a diferença entre 5 e 4 é 1. E aí pode ser mais 5 e menos 4, ou pode ser menos 5 e mais 4. E aí como que eu vou saber isso? Aí eu olho o sinal da soma. Como o sinal da soma aqui é positivo, é um positivo, a maior tem que ser positiva, então mais 5 e menos 4. Como de fato foi o que eu descobri, o que eu calculei aqui. Ok? Esse método soma e produto é um método que vale a pena tu treinar isso, né? Tu fazer algumas equações com esse procedimento para dominar a técnica, tá? Então, esse modelo aqui de resolução, ele não é dominado fazendo-se um ou dois exemplos, né? Ele é bem curtinho, tu vê que ele é rápido, usa só 2 linhas de resolução, só que ele exige que tu treine, que tu faça aí algumas equações, umas 10, 12, 15 equações, aplicando esse método aí, tá? Eu até vou gravar aí mais um vídeo separado só com esse tipo de desdobramento aí, tá? De resolução. E aí depois eu posto no canal também um vídeo aplicando o método de soma e produto, tá? Bom, indo adiante para o próximo exemplo, eu tenho aqui uma equação de novo completa, vamos fazer isso mais rápido agora, né? X igual, já tenho a fórmula de Bhaskara aqui do lado. Então, x igual a menos b, o b é menos 3, então fica menos o menos 3. Então, deixa eu melhorar aqui, ó. Fica menos, que é da fórmula, menos 3, que é o b, mais ou menos, aí vou abrir aqui a raiz. Dentro da raiz eu tenho b quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. E isso divide por 2 vezes o a, 2 vezes 1. X igual, menos com menos dá mais, 3. Mais ou menos, abre a raiz. Dentro da raiz eu tenho menos 3 ao quadrado, que é 9. Aqui, ó, olha só no produto, ó, eu tenho 2 negativos. Então isso vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Divide isso por 2 vezes 1, 2. X igual a 3, mais ou menos, 9 mais 16, 25, divide por 2, x igual a 3, mais ou menos, raiz de 25 é 5 sobre 2. Nesse ponto eu tenho a separação, né? x1, usando um dos sinais, aí tu escolhe, tá? Eu vou escolher o mais primeiro. 3 mais 5 sobre 2, e x2 igual a 3 menos 5 sobre 2. 3 mais 5, 8. 8 sobre 2. E aí eu tenho que x1 é igual a 4. 3 menos 5, isso dá menos 2 sobre 2. E o meu x2 resulta menos 1. Então, o conjunto solução desta equação, colocando a raiz na frente, né, fica melhor representado, menos 1 e 4. Usando o processo soma e produto, x ao quadrado, menos 3x, menos 4, igual a 0. Lembra que a soma é o menos b.
Então a soma troca o sinal do B, a soma é 3. E o produto é o C, sem trocar o sinal, é o próprio C menos 4. Aí eu tenho aqui x1 e tenho x2. Dois números que multiplicam e dá 4, né? Produto é vezes. Então começa por aqui, ó. Dois números que multiplicam 4 e a diferença é 3. Por que eu falo diferença em vez de soma? Porque os sinais são diferentes. Mas por que os sinais são diferentes? Porque o produto é negativo, olha só. Se o produto é negativo, significa que os valores que estão se multiplicando devem ter sinais diferentes, mais e menos. Então pensa, dois números que multiplicam e dá 4 e a diferença é 3. Penso que seja 1 e 4, porque 1 vezes 4 dá 4 e a diferença é 3. Então pode ser mais 1 e menos 4, ou menos 1 e mais 4. Como a soma aqui, ó, lembra? É positiva, a raiz maior que é o 4 é positiva, mais 4 e menos 1. Ok? Mas lembrando, né, se tu não está entendendo direito o processo de resolução por subproduto, isso é bem normal, na medida que tu tem pouco treino, né? Essa habilidade é adquirida fazendo aí uma quantidade maior de equações. Próximo exemplo e último, x igual, a fórmula de Bhaskara já está representada aqui, né? Essa fórmula de Bhaskara, inclusive, né, ela não é de Bhaskara, tá? A gente fala, fórmula de Bhaskara, que é o matemático indiano, né? Mas na realidade não é de Bhaskara. E essa fórmula de Bhaskara aqui, ela só é chamada de fórmula de Bhaskara no Brasil, né? Se tu vai para outro lugar aí, os caras não sabem, pelo menos não chamam essa fórmula aí de fórmula de Bhaskara. Né? E esse nome aqui no Brasil é uma coisa bastante recente, isso aí é da década de 60, que começou a se chamar esta fórmula aí de fórmula de Bhaskara. Não sei porquê, mas eu sei que é na década de 60 que se começou a chamar de fórmula de Bhaskara. Nos outros lugares ela tem um nome, né, de fórmula resolutiva, né? Fórmula resolutiva para encontrar as raízes de uma equação em segundo grau, né? Então eu já vi em materiais de outros lugares, né, em inglês e espanhol, enfim, e aí é tratado de fórmula resolutiva, tá? Simplesmente não tem o nome de uma pessoa. Bom, isso é só uma curiosidade. Voltando então, a fórmula de Bhaskara está ali. Vou substituir os termos. Então eu tenho x igual a menos b. Então está aqui o b é menos 8. Então menos 8 mais ou menos, abre a raiz, b quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 7. E isso divide por 2 vezes o a, 2 vezes 1, já vou botar 2 aqui. X igual, menos com menos dá mais 8, mais ou menos, né? Igual aqui a raiz, blá blá blá, menos 8 ao quadrado dá 64, cuidado para não botar 16. E aí eu tenho o produto, olha só que interessante ficou esse produto. Porque agora, ó, na multiplicação aqui eu tenho só um negativo. Então significa que um negativo é a quantidade ímpar de negativos. Quantidade ímpar, olha aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar negativo dentro da raiz. Então ali é 64 menos alguma coisa. 64 menos 4 vezes 1 vezes 7, 28. Isso divide por 2. E aí eu tenho x igual a 8 mais ou menos raiz de 64 menos 28. Isso daria, se fosse 60, daria 32. Como tem mais 4, 32 com 4, 36. Né? Isso, entendeu o que eu fiz, né? Olha só, para fazer essa conta, 64 menos 28, eu não quero armar conta. Então, de cabeça eu penso, ó, 60 menos 28. Aí é fácil de fazer. Isso dá o quê? 32. Se fosse 60, daria 32. Mas como é 64, quer dizer, eu tenho 4 a mais. Então é 32 mais 4. 36. E aí, raiz de 36 sobre 2. X igual
a 8 mais ou menos, a raiz de 36 é 6, sobre o 2, aqui eu tenho o x1 ou x', né, tanto faz, e o x2, ou x duas linhas. O x1, 8 mais 6, sobre 2, e o x2, 8 menos 6 sobre 2. 8 mais 6, 14, sobre 2, que dá 7. x1 igual a 7. E 8 menos 6 me dá 2, sobre 2, que dá 1. E o x2, então, é igual a 1. Conjunto solução 1 e 7. Por soma e produto, x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. E aí tu tens soma igual menos b, então pega o b e troca o sinal, soma igual a 8, e o produto é o c, o produto é 7. Essa aqui vai ser mais fácil. Aí tem que pensar, olha só, no x1 e no x2. O x1 vezes o x2, está aqui o produto, ó, multiplicando um pelo outro, dá 7. E a soma deles é 8. Então pensa dois números que multiplicam e dá 7 e somam 8. Bom, aí é fácil, né? 1 e 7. 1 vezes 7, 7. 1 mais 7, 8. Resposta 1 e 7. Bem rapidinho. Ok? Aí nós fechamos essas duas lâminas. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.